Bom dia, povo. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, muito bom dia. Que a graça de Jesus esteja sobre a vida de todos. Mais uma manhã, 17º dia, para a glória de Deus, nossos dias de clamor, manhãs de clamor. Espero que os irmãos tenham perseverado aí no jejum também, né? Todas as manhãs a gente tenta mandar o cronograma de jejum, é uma palavra, né, profética, uma palavra de discernimento para os nossos corações. Eu quero pedir perdão que ontem eu esqueci de enviar, mas eu já enviei de ontem e de hoje, graças a Deus. Bom dia, Sueli. Muito bem, gente. Muito bom dia. Muito bom dia mesmo para todos aí que estão entrando. Que a graça de Jesus esteja sobre a nossa vida. Muito bem. Dias aí de muitas decisões nas nossas vidas. Dia de muitas decisões no nosso país. Bom dia, Merinha. Bom dia, Lorena. Merinha, depois você manda notícia da tia aí, como é que tá a tia Nilda. Saudade desse povo aí, gente. Pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos. Bom dia, Claudilene. Estamos no nosso 17º dia, gente. Para a glória de Deus, juntos, né? 17 manhãs aí já, clamando para a glória de Deus, para que Deus possa estar se manifestando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia, Neia, bom dia, Marisa, glória a Deus. Samila está trabalhando hoje, minha querida. Samila. Muito bem, ontem à noite, quando terminamos o culto online, eu fiquei feliz de saber que o prefeito da cidade, ele voltou atrás na decisão e, pelo que eu estou sabendo, os professores serão novamente integrados na folha de pagamento da prefeitura. O prefeito decidiu reduzir o salário de alguns servidores, inclusive o dele mesmo, né? Servindo de modelo, de exemplo, graças a Deus. O exemplo tem que vir da cadeia de cima, né? Fiquei muito feliz de saber que o prefeito voltou atrás na decisão e decidir ontem demitir aí 1.500 funcionários da área da educação e graças a Deus voltou atrás. Bom dia, Edinho. Para a glória de Deus, muito bom dia. Bom dia, Miriam. Bom dia, Johnny. Só dando um tempinho aí para a gente poder entrar. Em nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus, uma porção da Palavra de Deus que eu confesso que foi e tem sido um divisor de águas na minha vida. E eu quero compartilhar em pequenas porções, porque não dá tempo de menos de meia hora compartilhar tudo. Então eu vou compartilhar uma porção da palavra hoje, né? E a gente amanhã compartilha, e se não der tempo amanhã também, a gente compartilha domingo, né? Em nome de Jesus, porque eu quero que você entenda bem a direção da palavra que queremos liberar nessa manhã, em nome de Jesus, né? Bom dia, Eduardo. Muito bem, queridos. Muito bem, vamos orar. Bom dia, Danuse.
a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos. Vamos clamar, peça ao Senhor para abrir seu coração nessa manhã. Eu tenho certeza que já está, né? Mas peça ao Senhor para trazer discernimento à sua vida, em nome de Jesus. Pois é, Miriam, Manu nasceu ontem, a filha da Camille. Graças a Deus, Camille e Alan aí, radiantes. Manu chegou, gente. Graças a Deus. Só falta agora a Danila, falta a Camille, falta a Lorena, né? A igreja nossa pensa todo ano, gente, na igreja aqui nasce uma renca de crianças. Eu falei que daqui a pouco os pais estão fazendo culto na salinha das crianças e as crianças estão fazendo culto na sala, no salão de culto, né? Graças a Deus, muitas crianças nascendo e temos orado para que Deus continue abençoando a vida desses pais aí, nesse tempo tão difícil. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor porque o fôlego de vida quem nos dá é o Senhor. Se levantamos pela manhã é porque se cumpriu o que o salmista diz: deitei-me e levantei porque o Senhor me sustentou. É sinal de que enquanto nós estávamos dormindo, ou pelo menos tentando dormir, o Senhor, meu Pai, nos fortaleceu, o Senhor nos guardou, o Senhor guardou, meu Pai, o nosso descanso. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer, meu Pai, renovo sobre as nossas vidas nessa manhã e que, em nome de Jesus, a nossa mente esteja cativa à presença do Senhor, para que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e dizer como salmista, para não pecar contra Ti. No Salmo 119 diz isso: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoe e que mais uma vez a Tua palavra venha servir de luz para o nosso caminho. Como diz o próprio salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Que em nome de Jesus a Tua palavra venha nos iluminar nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós venha abrir o nosso entendimento para recebermos da porção da Tua palavra e juntos, em nome de Jesus, estarmos clamando e juntos continuarmos, meu Pai, nesse propósito que é atrair a Tua presença às nossas vidas. Portanto, incline os seus ouvidos à nossa oração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és o motivo maior de estarmos nessa manhã, nessa live, o motivo maior de juntos estarmos clamando, porque acreditamos que o Senhor pode sarar o Brasil. Em nome de Jesus pedimos, fala conosco, nos orienta, nos dirige, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, como eu disse, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu confesso para os irmãos que ela se tornou um divisor de água na minha vida, no meu ministério, um divisor de águas no meu comportamento, um divisor de águas com relação também às minhas palavras, e um divisor de águas também a respeito do que é fé, né? Eu não vou falar sobre fé, mas eu quero falar sobre a ação dela, né? A gente pode depois, esses dias eu preguei na igreja sobre fé, né? E graças a Deus os irmãos pegaram bastante o feedback, né? Principalmente quando Jesus disse que se a nossa fé for como um grão de mostarda. Jesus não disse que se a nossa fé for do tamanho, não. Jesus não comparou a fé com o grão, do tamanho, não. Ele disse se for como um grão de mostarda. Ele fala que se a nossa fé for justamente, tiver a ação como a do grão de mostarda, né? Ele disse, olha, nós diremos ao monte, mova-se daqui para lá, ele vai se mover. E eu quero falar dessa ação nessa manhã. É por isso que eu falei, eu não quero falar sobre a fé, embora a gente vai falar da ação e ela tem que ser uma ação, claro, tendo como base a fé. Porque se não tiver fé, não adianta tentar expressar essa ação na íntegra. Então, o que me fez entender muito sobre essa ação é justamente esse texto que eu quero também compartilhar contigo. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, em nome de Jesus, abre em Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 37, se você tiver com a sua Bíblia aí, né? Em nome de Jesus,
abra sua Bíblia, eu vou ler para a gente poder ganhar um tempo aqui, né? E depois a gente vai, o texto, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter ouvido falar sobre ele, vai falar sobre, né, a ação de Deus, né, em chacoalhar Ezequiel para justamente contemplar do vale de ossos secos. E Deus então vai trazer um discernimento para Ezequiel. Então preste bem atenção. Ezequiel 37, né, a Bíblia vai começar dizendo o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele não está dizendo só seco, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis. E sabereis que eu sou, eu sou o Senhor. Então, olha bem, porque até o verso 6 é Deus trazendo discernimento a Ezequiel daquilo que ele iria fazer. Então Deus, agora a Bíblia vai discorrer, Ezequiel vai discorrer sobre justamente a ação dele agora mediante a uma orientação que Deus disse que faria. Então no verso 7 diz: então profetizei. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Preste bem atenção. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Eu quero ler só até aí, porque até aqui, né, nós temos coisas extraordinárias para extrairmos aqui. Certa feita eu estava no Rio de Janeiro, eu saí daqui de Cachoeira de Itapemirim com alguns amigos, alguns pastores, né? E nós fomos de bate e volta. Nós saímos daqui, né, de Cachoeira de Itapemirim, era uma sexta-feira, e nessa sexta-feira nós tivemos uma sala de bate-papo com um rabino. Um rabino é uma pessoa, um mestre da lei, né? Um rabino é o que a Bíblia chama de mestre, né? De professor, né? De doutor da lei, né? O rabino, ele está justamente dentro dos 5 ministérios específicos da igreja, né? Jesus disse em Efésios que os 5 ministérios específicos da igreja é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, aqueles que implantam a igreja, é como a mão mesmo, porque a mão simboliza fundamentos, né? São os principais ministérios fundamentais que trazem solidificação aos ministérios específicos. Então, apóstolo é aquele que implanta e aquele que tem a condição de tocar nos demais ministérios, porque é ele que levanta, né, que, vamos dizer assim, implanta a igreja e envia aquele que vai dar sustentabilidade a ela, claro, debaixo da palavra de Deus.
Profetas é o dedo indicador, aquele que viria e diria, assim diz o Senhor, aquele que iria indicar ao povo a direção de Deus. Evangelistas, pode reparar, é o dedo maior. Na verdade, evangelista, ele vai em lugares mais remotos, aonde os outros ministérios com certeza não irão. Pastor é propositalmente o dedo da aliança, o dedo do cuidado. E mestre é o dedo mindinho, que é aquele que vasculha, vamos dizer assim, as escrituras, o doutor da lei, aquele que vai examinar as escrituras e tirar das escrituras coisas fundamentais. E nós estivemos conversando com um rabino. E esse rabino, sabe, ele nos orientou sobre muitas coisas. E uma das coisas que esse rabino, ele atualmente ele vivia, né, o Michel vivia no Chile, mas ele morou, né, é judeu e morou, né, em Jerusalém. E aí ele começou a compartilhar conosco sobre justamente a força que é, principalmente quando entendemos uma voz profética, né? E ali ele traz alguns ensinamentos para a gente, e aí isso mexeu muito comigo, e eu fui estudar, examinar mais as escrituras, e eu fiquei impressionado, por exemplo, com a riqueza que esse texto de Ezequiel 37 tem para nos ensinar. Deus, né, chama o profeta Ezequiel, e a Bíblia diz que em espírito o Senhor pega Ezequiel e leva ele a um vale de ossos secos, né? Pode ficar tranquilo que eu vou tomar cuidado com o horário, porque senão só Jesus. Eu disse que vou trazer porções dessa palavra, porque a minha intenção, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, sabe, venha ministrar poderosamente a sua vida a ponto de te ativar. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus vire uma chave dentro de você e que você possa caminhar mediante essa voz profética e a voz profética que você pode ser na terra. Então, eu vou tentar ser sucinto. Se você quiser anotar ou depois assistir de novo, você pode fazer isso. Então, preste atenção. Deus pega o profeta Ezequiel e o Espírito leva ele no vale de ossos secos. Se você for em Jerusalém, você vai descobrir em Jerusalém um museu do Vale de Ossos Secos. Os judeus têm dois pensamentos a respeito disso. Os judeus, a respeito dessa passagem, é uma voz profética, né, de uma ação profética, de um acontecimento que viria a acontecer, em que Deus iria levantar num tempo futuro, né, um grande exército, simbolizando o seu povo, simbolizando aqueles que verdadeiramente já estavam adormecidos. Só que a gente olha para Ezequiel 37, a gente fica impressionado, porque Deus vai instigar, Deus vai despertar Ezequiel a uma prática que eu e você podemos ter perdido com a queda do pecado. Então preste bem atenção. Deus, na verdade, está ativando Ezequiel para que ele possa novamente praticar algo que já era praticado por Adão no Éden e que ele infelizmente perdeu com a queda do pecado. Então, olha só, se nós formos ler a Bíblia, e aí que eu fiquei impressionado, porque, né, o rabino, o vasculhar, esses camaradas pegam coisas que a gente fica impressionado. Então preste bem atenção. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Todos os dias Deus vinha ter conversa com Adão no Éden. Adão vai catalogar todos os tipos de animais. Ontem eu falei sobre a arca, dentro ou fora, a arca de Noé. E eu até instiguei os irmãos, depois alguns mandaram algumas notícias para mim dizendo: pastor, eu não tinha reparado aqui em Gênesis não. A gente tem o costume de achar que Deus apenas mandou colocar um casal de cada espécie dentro da arca. E isso não é verdade. A gente aprendeu isso na escola dominical. Olha, Noé colocou um casal de cada espécie. Tá, um casal de cada espécie de que sentido? Porque, olha bem, Deus manda Noé colocar um casal de cada espécie com relação aos animais considerados impuros, né? Por exemplo, o porco, né? Que é considerado animal impuro. Eu não vou entrar no mérito do porquê impuro, mas depois você pode estudar.
Então Deus diz a Noé, coloque um casal de cada espécie a respeito de animais impuros. Mas os animais puros, considerados mediante a tradição judaica, os animais puros, ele diz, coloque sete casais de cada espécie. Então, não foi um casal de cada espécie, foi um casal de cada espécie com relação aos animais impuros. Gênesis capítulo 7, versículo 1 e 2. Deus vai dizer, coloque 7 casais de cada espécie dos animais considerados puros, que o homem poderia digerir o alimento deles, por eles serem alimentos, e dos impuros, aqueles que o homem não poderia verdadeiramente comer por causa de algumas coisas que Deus orienta e que por isso está acontecendo no mundo hoje. Esse vírus tem assolado o mundo porque o homem tem se apropriado de animais impuros e por isso a gente tem visto o preço e a conta chegando. Gênesis, o homem tem uma intimidade com Deus. Tem uma palavra em Gênesis que o nosso português ele deixa vago, ou seja, ele perde um pouco da essência. Você vai se lembrar, Deus disse para Moisés, para Adão, crescei-vos e multiplicai-vos. Porém, Deus dá uma direção a Adão dizendo, a terra é necessário que você venha arar a terra. O nosso português, né, o nosso portunhol aqui, né, ele perde um pouco da essência dessa palavra arar a terra, porque o conhecimento que nós temos aqui no Ocidente é que arar a terra é aquilo que você conhece. Antigamente pegava seu animal, colocava a canga nele e ele puxava uma ferramenta que ia mexendo a terra, escavando a terra para arar a terra. O processo de arar a terra que nós conhecemos é mexer a terra para que a terra esteja propícia ao fruto, à semente. A nossa irmã Miriam, por exemplo, viveu essa experiência aqui esses dias. Ela tentou plantar alguns ramos de aipim, só que a terra não foi arada, a terra não foi mexida. Quando ela plantou os ramos de aipim, não fluiu, não cresceu, não germinou. Por quê? Porque a terra não foi preparada para plantar o aipim. Não é que a terra não é propícia, não. É porque ela não foi preparada. Então o conceito que nós temos aqui no Brasil é arar a terra, é mexer a terra para que ela receba a semente e a semente possa produzir. No original, arar terra significa dê voz, dê uma ordem à terra. Preste bem atenção nisso. Então, Adão estava andando no Éden antes do pecado, entenda isso, antes do pecado. O Arão está andando na terra e quando Deus diz, é verdade, né, Miriam? Quando Deus diz, Adão, você vai arar a terra. Ele não está dizendo para Adão pegar a ferramenta, o animal, puxar a ferramenta e arar a terra. Ele está dizendo, dê ordem à terra. Escute isso. Adão estava andando no Éden, e se ele visse o local e ele quisesse que naquele local nascesse um pé de manga, o que ele vai dizer? Ele vai olhar para a terra e vai dizer que nesse lugar nasça pé de manga. Pela ordem da voz profética liberada, ele dizia pé de manga nesse lugar. Com o tempo, um pé de manga brotava e começava a crescer. Pela ordem da palavra. Olha bem isso. Então, arar a terra é dar ordem. O homem perdeu isso com a queda. Sim, perdeu. Porque com a queda, aí você vai entender que Deus vai dizer, do suor do teu rosto você vai se alimentar. Por que Deus está dizendo isso? Porque até então não existia isso. Então você precisa anotar. É fascinante isso. A gente vai olhar então Ezequiel 37, o que Deus está fazendo com Ezequiel? Ativando em Ezequiel algo que o homem perdeu aonde? No Éden. Aonde você vai encontrar isso também no Novo Testamento? Aqui é lindo demais. Escute isso. Jesus, ele se depara com um homem cego. E a Bíblia diz que Jesus se depara com esse homem, só que ele não tinha o globo ocular. Por que ele não tinha o globo ocular? Qual é a base que temos para entender que esse homem não tinha o globo ocular? Jesus se depara com ele e ele diz, eu quero enxergar, Senhor. Eu quero enxergar. Aí, Jesus cospe no chão,
cospe no chão e faz um lodo. Ele vai fazer uma massa. Ele cospe no chão e da terra ele mexe e coloca nos olhos do homem cego. E ele diz, vai ao tanque de Siloé e lave os seus olhos. Escute isso aqui. Aqui, irmãos, é algo muito rico. Quando Jesus cospe na terra e faz a massa para colocar a massinha, né? O barro para colocar ali no olho do homem, ele está ensinando algo muito forte. Algo que eu e você temos dentro de nós. Só tem uma coisa que pode ser compatível com, por exemplo, você tem o DNA normal do seu corpo. E dependendo do tipo sanguíneo que você recebe, pode te matar até, se não for compatível com o tipo sanguíneo que você tem. O homem tem o DNA da terra. Então preste bem atenção, quando Jesus cospe no chão, ele está pegando o DNA que o homem tem de Deus, porque é a imagem e semelhança de Deus, então nós temos DNA de Deus em mim e em você, e cospe no chão a compatibilidade do DNA de Deus que o homem tem e o DNA da terra que o homem tem, do pó da terra. Jesus então coloca nos olhos daquele homem, e a Bíblia diz que quando ele lava os olhos, ele enxerga. A compatibilidade do DNA de Deus, o DNA celestial desse Deus tão grande que servimos, é compatível com o DNA da terra. Por isso que Jesus coloca. Aí nós entendemos que Jesus, certa feita, está andando e ele vê uma figueira. Jesus vai procurar a figueira no pé de figo. Quando ele chega, quando ele vai procurar figo na figueira, ele se depara e vê que não tem figo na figueira. Agora, o interessante é que a figueira atrai a atenção de Jesus porque ela estava em folhagem, ou seja, ela aparentava estar no tempo de fruto, mas não havia dado fruto. Claro que aqui também temos o aprendizado. Não viva pelas aparências, porque as aparências podem te levar a consequências seríssimas na sua vida. Aquela figueira atraiu a presença de Jesus porque o que ela representava ter eu sou uma figueira que tenho frutos nesse tempo. Por isso que Jesus vai buscar figo nela, porque ela aparentava ter figo, porque era um tempo de folhagem. Quando Jesus chega e se depara com a figueira sem fruto, o que ele faz? Ele profetiza e diz que de ti nunca mais nasça figo algum. Quando eles saem e retornam, a Bíblia diz que a figueira estava seca. Os discípulos tomam um susto. E eles ficam impressionados porque tão rápido a figueira havia morrido. Aí você vai dizer, poxa, mas é Jesus. Jesus tinha o poder para isso. Não, Jesus vai transferir a responsabilidade para eles. Quando Jesus diz para eles, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, ele está dizendo, olha, preste bem atenção, vocês terão poder na palavra de vocês. O que Jesus está dando, a oportunidade que Jesus está dando aos discípulos, é de eles experimentarem algo que agora Deus está dando a Ezequiel. Então preste bem atenção, nessa manhã, a palavra que eu quero dizer para você é, ore para que Deus desperte você, para que Deus venha ativar você, a palavra profética. Então preste bem atenção, o que sai da sua boca pode discernir e determinar o caminho que a sua família ou que a sua vida pode ser levado. Então preste bem atenção. Deus chama Ezequiel e diz, poderia porventura esse vale de ossos secos ter vida? Olha bem o que ele faz, ele transfere a responsabilidade para Deus. Aí ele diz, Senhor Jeová, tu sabes, ele nunca tinha experimentado isso, ele nunca tinha visto isso, ainda que seja espírito, ele nunca tinha visto. Como é que pode um homem como eu, tão pequeno, pecador, olhar para um vale de ossos sequíssimos? Ele disse, sequíssimos, como posso eu acreditar que isso vai ter vida? Aí ele diz, Senhor Jeová, tu sabes. Aí Deus transfere para ele, Deus está ativando ele dizendo, então profetiza, Ezequiel. E Deus vai dar o processo de tudo que vai acontecer. O curioso no texto de Ezequiel por que Ezequiel, lembra das perguntas que você estiver lendo a Bíblia? Por que e para quê? Por que e para quê? Por que e para quê? Por que ele está
está ali. Para que Deus vai fazer isso com Ezequiel? Para que Ezequiel vai detalhar o momento que ele está vivendo em Ezequiel 37? A gente precisa entender isso. Entenda isso. Por que Deus coloca Ezequiel ali? Para que Deus vai fazer Ezequiel relatar detalhadamente tudo que vai acontecer? Ezequiel poderia apenas ter profetizado e o exército se levantado. Por que ele vai detalhar justamente tudo que vai acontecer? Deus está ensinando para Ezequiel: eu sou o Deus que vou agir na sua vida, que vou reagir na sua vida e através da sua vida, mediante as suas ações, porque toda ação provoca uma reação. Deus primeiro agita, Deus primeiro chacoalha Ezequiel. A minha oração é que nessa manhã Deus venha chacoalhar você. A minha oração é que a partir dessa manhã o Senhor faça você ter uma perspectiva de vida a respeito do que verdadeiramente é fé e prática. Escute, a fé sem obras, a fé sem prática é morta. Tiago disse isso. Então não adianta nada eu acreditar que, por exemplo, o meu marido pode ser recuperado, restaurado. Então não adianta nada se eu olhar para o meu filho e dizer: não, eu creio que meu filho pode ter uma vida transformada, se eu mesmo não tenho uma ação que provoque a reação de uma vida diferente do meu filho. O que Deus está fazendo com Ezequiel eu estou ativando em você o que Adão perdeu no Éden, o que o meu filho viria futuramente para ensinar o homem pelo poder da palavra. Se você crê, alinhado com o coração de Deus, a palavra ela tem poder sim. Aquilo que fluir dos seus lábios tem poder para transformar ou detonar a sua vida. Olha bem isso. Eu acho fascinante porque Tiago se apropria falando da língua. Um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas que pode incendiar uma cidade. É verdade, porque aquilo que flui das suas palavras pode verdadeiramente trazer bênçãos de Deus para a sua vida, como também trazer maldições para a sua vida. Tiago se apropria das palavras e o curioso é que ele vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a cada um de graça. Olha bem, porque a falta de sabedoria faz com que nós, infelizmente, venhamos liberar palavras que vai trazer consequências terríveis para a nossa vida. É o pai que libera, por exemplo, sobre o filho, dizendo uma palavra de maldição: você é um burro, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai ser ninguém. É de repente uma autoridade virar, como há muitos anos atrás eu vi um professor dentro de sala de aula disse: quem nasceu em berço de pobre vai morrer pobre. E ele estava liberando uma palavra de maldição sobre os alunos dentro daquela sala. E eu repreendi ele na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Por quê? Porque nem o meu pai me amaldiçoou, ainda imagine o professor vai me amaldiçoar dentro de sala. Então preste bem atenção. O que Deus está fazendo aqui conosco nessa manhã é virando uma chave dentro do seu coração. Não dá tempo, querido, já é 8h06. Eu quero parar aqui porque, preste bem atenção, tem coisas ricas aqui da parte de Deus. Tem coisa muito rica aqui da parte de Deus. Por quê? E para que Ezequiel vai detalhar o processo do que vai acontecer? Então preste bem atenção. A reação de Deus virá mediante uma ação sua, quando nós aprendermos a liberar a palavra das nossas vidas. Então é fantástico, porque se você amanhã de manhã tiver nessa live, você vai ver, porque tem coisa aqui extraordinária da parte de Deus. Eu tenho certeza, não vai dar tempo de terminar amanhã. Nós vamos ter que prolongar para domingo. E eu quero profetizar que você vai viver dias extraordinários pelas palavras que vai fluir da sua boca. O que tem fluído de dentro de você é o quê? Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E de novo eu digo, coração não é esse órgão vital do corpo humano. Pega aí essa revelação aqui. Você já parou para perguntar
Por que os principais órgãos vitais do corpo humano estão protegidos por uma cápsula resistente? Você já parou para pensar nisso? Os dois principais órgãos vitais do corpo humano, o coração, essa bomba que vai jogar o sangue, que vai bombear o sangue para o nosso corpo, gerando oxigenação para o cérebro, que está protegido por uma cápsula chamada costela, que protege, porque para chegar ao coração, meu filho, tem que estourar essa cápsula. Já parou para imaginar que o cérebro humano é protegido por uma cápsula chamada, crânio? Já parou para imaginar isso? Por que isso? Porque Deus está dizendo de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, guarde o seu pensamento. E Deus faz isso para nos fazer entender que eu fiz isso para você entender o quão importante é você tomar cuidado com os seus pensamentos. Se danificar qualquer parte do cérebro, meu irmão, você perde noções da sua vida, você perde locomoções do seu corpo. E nessa manhã, a minha oração é que o Senhor traga sobre a sua mente palavras que vão fazer você fluir na presença de Deus em voz profética. Olha que coisa linda, ele disse, a boca do homem fala do que está cheio o coração. Sabe o que ele está dizendo? O que mais fluir da sua boca é o que está cheio a sua mente. Se você for uma pessoa que vai começar a liberar palavras de bênção, comece a profetizar sobre o seu bairro, comece a profetizar sobre a sua família, comece a profetizar sobre a sua casa. Se tiver ruim, profetiza em nome de Jesus. Nessa manhã eu profetizo, a história da minha família vai mudar. A história da minha... Querido, preste bem atenção. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor de triunfalismo. Eu não sou. Não sou. Esse negócio de que, vem porque vai dar tudo certo. Não sou pastor disso. Mas escute bem. Eu sou pastor de acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é possível você liberar uma palavra profética e Deus liberar reação sobre as palavras que você liberou. É o que ele está dizendo. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza que você vai ver o que vai acontecer. Profetiza, meu irmão. Profetiza sobre o Brasil. Todas as manhãs eu levanto e digo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Salvador. Bom dia, meu Criador. Eu pergunto para Deus como é que está o sentimento do teu coração hoje. Então preste bem atenção, querido. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa manhã. E a palavra é vir, deixa Deus virar uma chave dentro de você. Que você tenha perspectivas diferentes a respeito do que você libera com a sua palavra. Não, nada querido, preste bem atenção. As dificuldades vêm para nos forjar. Mas nós precisamos aprender a liberar as palavras proféticas. Então, eu quero me atentar a isso aqui. Deus, primeiramente, ativa em Ezequiel o que Jesus disse. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo. Jesus dá aos discípulos a oportunidade de partir o pão. As pessoas estão com fome. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Então me dá. Mas, Senhor, são muitos, só tem 5 pães. Ele falou, peraí que eu vou ensinar vocês uma coisa muito séria. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso. Eu fico olhando a cara dos discípulos. Jesus primeiro agradece. Sentimento de gratidão. Gratidão. Quando você acordar de manhã, querido. Ai, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo fôlego de vida. Agradeça. Ele primeiro agradece pelo pão. Aí ele diz assim, pega aí 12 cestos, de acordo com o número dos discípulos, para a gente poder orar. Para você entender o que é isso. Jesus pega o pão e disse assim, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão sentar as pessoas em organização. Organize pessoas por grupos. Organize. Guarda isso aqui que amanhã vai ficar lindo isso aqui. Ele diz assim, organize os grupos. Organizou, botou os grupos tudo em ordem. Amanhã você vai entender isso aqui. Aí ele diz assim, pega os pães aí, dá o pão aqui. Aí pegou o pão, orou, deu graças. E depois de ter dado graça, ele parte o pão. Jesus parte o pão. Ele vai pegar um pão, coloca aí esse pãozinho em francês que nós temos hoje. Jesus parte o pão. Quando ele parte o pão e coloca um pedaço dentro do cesto,
O pão que está na mão dele, ó, é restaurado. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, queridos. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Ele parte o pão. Quando ele coloca esse pedaço aqui, esse pão que está na mão dele é restaurado inteiro. Isso é tão verdade que os discípulos vão repartir o pão para as pessoas e a Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios de pão. 12 cestos cheios de pão. 12. Sabe o que quer dizer isso? Eles partiram o pão, só que eles ficaram tão impressionados em serem agentes de milagres que eles continuaram a partir o pão. Eles partem o pão e jogam aqui, eles ficam encantados. Eles ficaram impressionados, sobrou 12 cestos. Eles ficaram, como é que pode isso acontecer? Mas isso aconteceu mediante a uma ação que Jesus mandou eles terem. Compartilhe o pão. Compartilhe o pão, porque você vai ver a abundância que virá. É lindo. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eles estão impressionados. Imagine a boca, a cara de Levi. Como é que pode, cara? Partindo o pão e colocando. Quando ele joga o pão aqui é restaurado. Como é que você acha que sobrou 12 cestos? 12 cestos cheios de pães. Porque Jesus deu condições a eles de multiplicar os pães. Jesus ensinou. Jesus não fez tudo sozinho. Jesus primeiramente disse, observe como eu faço. Quando eles começaram a observar, Jesus disse, agora vão vocês que eu vou ver como é que vocês fazem. Ele manda eles irem de 2 em 2. Quando eles voltam, Jesus disse primeiro, observe como eu faço, agora façam. E ele disse assim, agora eu vou reparar vocês fazerem. E foi para junto do Pai. Sabe quem tem que dar continuidade isso aqui na terra? Sou eu e você. Sabe como? Entendendo que nós somos voz profética. Já passou a hora, me perdoe. Quando a gente fala de Bíblia, irmão, não sei quanto você não, mas aqui dentro aqui fica borbulhando. Aqui dentro chacoalha. Eu acho extraordinário a Bíblia. Deus está ativando Ezequiel, está dizendo, Ezequiel, eu vou te mostrar, eu vou te dar um privilégio de entender o que Adão entendeu no Éden. Em vez de você liberar palavras de maldição, em vez de ficar perdendo tempo com murmuração, examine, o tempo é difícil? Não estou dizendo, não, examine, mas entenda, vai passar. Mas isso vai começar a passar quando a sua ótica, sua perspectiva de visão mudar. E muda, porque Deus tem o poder de mudar isso. Meu Deus, vamos orar, queridos. 45 minutos, a hora passa que só Deus na minha vida. E guarde para amanhã. Ezequiel 37. Leia em sua casa e diga, Deus me revela. O que está para vir aí, Jesus? O que está para vir, Espírito Santo? O Senhor que vai me ensinar. Querido, quando você estiver lendo Bíblia, entenda, você ter um professor sentado do seu lado, é espetacular, e ninguém melhor do que ele para te revelar a Bíblia do que o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Diga para ele, Espírito Santo, me ensina o que essa palavra, o que o Senhor revelou para o pastor Márcio. E eu creio que ele vai testificar o seu coração. Se já testificou um pouquinho do que eu falei para você, que Deus ative você. Isso aqui mudou minha vida. Isso aqui mudou minha perspectiva de vida. Mudou e tem mudado até hoje. E tem mudado até hoje. Então libere já uma palavra sobre a sua casa. Diga, obrigado, Jesus, por estar dentro da minha casa. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Depois você lê lá. Quando Deus diz para Adão, olha, are a terra, Adão. Imagine isso, Adão olhando, dizendo que aqui nasce um pé de jaca. E daqui a pouco produzir espinhos e abrolhos só vieram à terra após o pecado, querido. Espinhos e abrolhos só vieram à terra após o pecado. Suor do rosto é só após o pecado. Não, o homem trabalhava sim, trabalhava muito no Éden. Trabalhava muito no Éden, muito. Mas não era dessa forma que a gente pensa, não, se matando, não. Hoje o homem tem que se matar para poder produzir na sua vida. Mas profetiza. Profetiza que Deus vai te dar sabedoria para você não precisar morrer para ganhar dinheiro. Para ter saúde, você não vai precisar perder a sua saúde para poder ter a provisão necessária dentro da sua casa. Sabe, de coração, quando a gente fala de dinheiro, parece que está falando de ficar rico.
Eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é ter o suficiente para nós vivermos dia após dia. Isso é prosperidade, tá? Isso é prosperidade. É o pão nosso de cada dia, o suficiente para o dia de hoje. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Que manhã maravilhosa. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui dentro da minha casa, aqui, de coração. Estou sentindo a presença de Deus aqui dentro. E eu espero que você esteja sentindo aí onde você estiver agora, em nome de Jesus. Ok, vamos orar. Meu Deus, eu quero nessa manhã colocar a vida desses irmãos que estão comigo nessa live. Eu quero nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, clamar sobre cada vida que está ouvindo a Tua palavra nessa manhã. A Tua palavra nos ensina a liberar palavra profética. E de uma maneira especial eu quero orar sobre a vida da Pamela, Senhor, e sobre a vida, Senhor, da Gisele, duas irmãs que estão com depressão. Em nome de Jesus eu oro, Pai, nessa manhã pela vida da Samila também, Senhor, sobre a Samila. Em nome de Jesus eu oro para que todo o sentimento de pânico, tudo aquilo que possa, meu Pai, trazer tristeza ao coração da Tua filha também seja sanado. Oramos, Senhor, pela vida, Senhor, do Alexandre, lá no Rio de Janeiro, e da Viviane, que estão, meu Pai, com o vírus, que o Senhor possa, profetizamos que nessa manhã o Senhor venha tocar nessas vidas, em nome de Jesus, liberando a recuperação da saúde dos Teus filhos. Oramos pela Beatriz, Senhor, por toda a sua família, por toda a sua casa. Oramos, Pai, para que nessa manhã o Senhor venha intervir a nosso favor. Oramos, Pai, por cada pedido de oração que já temos realizado aqui, Senhor, nas manhãs. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela Lúcia Silva, Senhor. Eu acredito que é um pedido de oração da Miriam. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, cada pedido de oração que está nesse caderno aqui. Oramos pela vida do Pedrinho, oramos pela vida do Henrique, oramos pela vida, Senhor, da Mônica, que já está em casa. Oramos em nome de Jesus pela vida da Vânia, pela vida, Senhor, em nome de Jesus, da sogra da Bianca, que está em casa se recuperando. Oramos pela irmã Janete, oramos pela Marielle, Senhor, pela causa da justiça da Tua filha. Oramos, Senhor, pelo casamento da Mary Rose, Senhor. Oramos em nome de Jesus pelo irmão da irmã Cláudia, que está se recuperando na Bahia de uma cirurgia tão delicada. Oramos, Pai, em nome de Jesus, pelo Pai, pelo irmão Antônio, pai da Marília. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, pela Mariana. E te pedimos, Pai, também profetizamos que sobre a nossa família está a presença do Senhor. Profetizamos, Deus, nessa manhã entendemos que o Senhor está nos despertando para liberarmos palavra, portanto, liberamos vida sobre a nossa casa. Liberamos vida sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Liberamos vida sobre a nossa casa. Pai querido, aquilo que de repente tem trago tristeza aos corações, nós liberamos uma alegria do Senhor sobre a nossa vida. Pai querido, toma, Senhor, cada família aqui representada nessas lives, aqueles que vão ouvir, que vão assistir essa mensagem, que vão assistir essa reflexão, esse estudo, esse ensinamento que é pautado na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, não falamos nada de persuasão humana, não falamos nada, Senhor, de conhecimento humano, mas daquilo que vem realmente do Teu coração. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, pelo novo ministro da Saúde do Brasil, que foi decidido ontem, meu Pai, que tomou posse, em nome de Jesus, dê sabedoria a esse homem, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, oramos pelos professores do nosso Brasil, por essa classe também muito mal remunerada, assim também como os policiais, Senhor, muito mal remunerados pelo que eles representam no Brasil. Oramos pelos profissionais da medicina em todas as suas classes, em nome de Jesus, abençoe. Nós liberamos uma palavra de proteção do Senhor sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Pai querido, em nome de Jesus, oramos pelos frentistas, oramos pelos caminhoneiros, oramos, Senhor, pelos motoristas de aplicativos, oramos, Senhor, pelos taxistas. Em nome de Jesus, profetizamos que não vai faltar o pão de cada dia sobre a mesa desses profissionais, desses trabalhadores. Pai querido, oramos pelos empresários, pelos pequenos investidores, enfim, Senhor, que os empresários, meu Pai, venha aquietar a sua alma na presença do Senhor. Deus, os comércios que estão fechados,
que muitos homens e mulheres estão agora desesperados e preocupados com o compromisso que tem, é o boleto que precisa ser pago, é a conta de luz, a conta d'água que precisa ser paga. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos uma palavra profética nessa manhã que não vai faltar, Senhor, para o compromisso ser, meu Pai, cumprido nessa terra. Oramos pelos funcionários, oramos, meu Pai, pelos trabalhadores ambulantes, trabalhadores, meu Pai, que com certeza, meu Pai, são autônomos. Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, libera provisão sobre a vida desse homem, dessa mulher que de repente estão desesperados em casa, que não tem o que comer, que não tem o que colocar na mesa. Libere, meu Pai, uma pessoa, enviando, que o Senhor envie uma pessoa que possa abençoar, meu Pai, essa pessoa que está necessitada nesse momento. Pai querido, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida da Lucimara, que nesse momento Lucimara que está pedindo, meu Pai, oração pela vida dela. Eu não sei qual é a necessidade que a Lucimara tem, mas eu profetizo sobre a vida dessa mulher, Deus, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, se for cura, profetizamos cura sobre a vida dessa mulher, mas que em nome de Jesus ela sinta uma diferença vinda do Senhor e da parte do Senhor sobre suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, oramos para que o Brasil seja sarado. Ó Pai, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós nos arrependemos, Senhor, porque muitas vezes escarneceram do teu nome, Jesus, na terra. Em nome de Jesus, nos arrependemos pela violência tão forte no Brasil, nos arrependemos por cada criança violentada na nossa nação, por cada mulher morta, meu Pai, na nossa nação, por cada, meu Pai, homem, trabalhador morto inocentemente na nossa nação. Oramos, Senhor, pela corrupção do Brasil, que ela caia por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, dê sensibilidade a esses governantes, que eles sejam mais humanos, meu Pai, que eles não sejam avarentos, que eles não sejam ladrões, mas que eles sejam homens, meu Pai, que venham ter temor do Senhor em seus corações. Nós profetizamos um Brasil diferente, nós profetizamos o Rio de Janeiro diferente, profetizamos São Paulo diferente, profetizamos Bahia diferente, profetizamos cada estado do Brasil sendo alcançados pelo Senhor. Que venha dos quatro cantos dessa terra o vento poderoso do Senhor, o vento que transforma, o vento que restaura, o vento, meu Pai, que com certeza traz alinhamento com o teu coração. Nós profetizamos um dia extraordinário na tua presença. É a oração que te faço e a faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? O tempo passa, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. O tempo passa batido, a gente tenta ser bem sucinto aqui na palavra, mas espero que você tenha recebido essa palavra. Foi uma introdução do que ainda vai vir. Do que ainda vai vir. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por essa palavra. Vou estar orando por você hoje, amanhã, durante a noite, para que o Espírito Santo de Deus venha testificar o que eu estou compartilhando com você. Examina aí depois também, né? Estuda aí para você ver que o Espírito Santo de Deus vai testificar o seu coração. Deus abençoe sua vida poderosamente. Lucimara, depois você envia para mim, minha filha, o propósito, para mim poder também estar orando pela sua vida, ok? Que Deus abençoe sua vida, querido, que você tenha um dia maravilhoso, um dia de paz, e que possamos ativar em nós, que o Espírito Santo de Deus venha ativar em nós a voz profética que precisamos ser nessa terra. Deus abençoe, um beijão no seu coração, um abração para todos aí do Rio de Janeiro, um abração para a irmã Cláudia da Bahia, que Deus abençoe poderosamente. Manda um beijão para a tia Nilda, fala com ela que estou com muita saudade, ok? Beijão no coração de vocês, um abração em nome de Jesus.